Para que eu... Não, Jô. Eu vou daqui agora pra entrar. Rapidinho. Daqui a pouco eu vejo. Entramos. Para que esse aqui é... Esse coisa meio bugado. Aqui. Carol tá por aqui. Bárbara Pista aqui. Lili Torres tá aqui. Inclusive, perdeu a live dessa mulher maravilhosa. Uau! Obrigada. Olha! Que entrou! A gata garota! Saudades! Tudo certinho com vocês? Como é que tá aí? Pós-feriado? Pós-feriadão. Pra mim aqui teve feriado certo. Foi dia normal. Queria ter avisado da live antes, né? Eu avisei só em cima da hora. Mas é o que tem. Eu soube também que o Instagram nem tá entregando. Algumas pessoas falaram pra mim que não tá... Josi, e aí, Jo? Beleza? Tudo certinho? Sara, Amanda, Monize, Wellington. Lili também entrou. Angelina tá por aqui também. Marina Rodrigues. Muita gente falou que não tá recebendo a outra parceira aqui, Nutri Nunes. Muita gente falou que não tá recebendo a notificação da live, né? Isso aqui tenta burgar, gente, né? A gente trabalha com isso aqui vai lá e tenta, né, tirar aí um pouco do nosso trabalho, mas a gente faz aqui da mesma forma. Então, vamos lá, né? Linda Amanda, tudo certinho? Tudo certo com vocês? Então, vamos lá, voltamos aqui à nossa programação das lives semanais, né? Pro aquecimento, pro nosso evento que está chegando. Dia 13, lembrando, se você não foi lá ainda na bio, vai lá naquela bonita bio, se inscreve naquele evento, certo? Que dia 13 eu quero compartilhar um conteúdo com você e sobre esse projeto, né? Que vocês sabem aí que eu tô imersa nele 110%. Bruno também tá aqui, e aí, pessoal? Então, a gente vai fazer live hoje, quinta e sexta, e acaba. Lembrando que todas as lives eu tô gravando e tô só mandando pra galera que tá inscrita no evento, tá? Todas as lives estão salvas. E eu vou deixar até, acho que sábado ou domingo, tá? Depois eu vou retirar tudo, não vou deixar disponível não, certo? Manuela que também entrou. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a questão da autoestima na questão do emagrecimento, né? Eu fiz alguns pontos aqui. Eu posso estar aqui sempre olhando pro computador, porque eu notei aqui alguns pontos. Cheguei agora da rua, inclusive. Achei que nem fosse dar tempo, mas deu tempo. Então, quando a gente tá falando de autoestima, né? De bem-estar, de autoimagem e tudo mais... a gente assimila muito isso à questão da saúde, né, da estética. E é super normal e a gente tem um erro muito grande que a gente tende de separar, né, de fato, o bem-estar ali do físico. E é normal a gente se sentir bem quando a gente está em um corpo que ele tá mais funcional, que a gente tem mais autonomia, que a gente olha pro espelho, a gente gosta do que tá vendo. É normal a gente se sentir melhor por isso, tá? Isso não é errado. Claro que dentro de um extremo, né, quando você pega isso como se fosse o seu referencial, o extremo sempre é ruim. Mas aqui eu não tô falando no extremo, eu tô falando que é normal, né? A gente pegar esse bem-estar e conciliar com o físico, né? É normal a gente colocar os dois juntos e sentir bem quando a gente tá com um corpo que a gente se identifica, né? Que a gente sente de fato que aqui é a nossa casa, aqui eu consigo fazer minhas coisas, esse corpo me dá energia, é super normal. E falando sobre isso, tem um ponto muito importante também, que é a tal da empatia, né? Muita gente fala assim, às vezes você tá uma pessoa que tá querendo entrar no processo de emagrecimento e daí ela compartilha essa ideia com outra pessoa, né? Tipo, eu tô pensando em emagrecer e tal, sabe? Tô pensando em ficar mais magra, enfim, pra ter um corpo que me dá mais autonomia. Claro que aqui eu não tô falando de um extremo, tá, gente? Pra me dar mais autonomia, sabe? Pra me sentir melhor mesmo, pra olhar no espelho e ver do que eu gosto. E a outra pessoa fala, para com isso, né? Você tem que se aceitar do jeito que você é, né? Você tem que se aceitar do jeito que Deus fez. E esse pensamento é muito errado. As pessoas falam isso como se fosse empatia. E isso não é o verdadeiro sentido de empatia. O real sentido de empatia é quando você olha o outro e você enxerga que o outro tem a possibilidade de mudar, né? Por exemplo, ele quer mudar algo que tá dentro da realidade dele. Então, isso é possível pra ele. Empatia é quando a gente encara isso com ele, sabe? Encara de fato essa mudança, encoraja ele, porque você sabe que o outro ser humano ele é capaz disso, tá? A empatia não é você querer puxar outra pessoa, sabe? Falar, não, fica aí, sabe? Às vezes tá uma pessoa aí que tá sobrepeso, tá encaminhando por obesidade e ela fala isso e a pessoa fala, ai, que nada, você é tão linda, sabe? A pessoa se continuar desse jeito, né? Lá na frente vai estar num grau mais sério de obesidade e tudo mais, e isso tudo dificulta, né? Então, empatia não é isso, empatia... Coloca aqui pra mim que deu um apagão aqui e depois voltou. Ops. Coloca aqui no comentário se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Voltou.
Ah, beleza. Aqui pra mim caiu e voltou. Mas enfim, mas voltando ainda a falar sobre a questão da empatia. Empatia é isso, sabe? Quando a gente olha o outro, a gente vê o outro uma possível mudança, sabe? Que essa mudança que ele tá buscando é compatível para ele, que essa mudança que ele tá buscando vai ser melhor para ele. Então a gente, de fato, apoia essa mudança e não tenta impedir o outro, sabe? Isso que é a empatia. Porque na realidade, a gente precisa aceitar, né, o que a gente não pode mudar, mas se comprometer com aquilo que a gente pode mudar. Como assim? Eu sou pequena, né? Não adianta eu querer falar aqui e dizer pra você, ai, meu sonho é ser uma Gisele Bündchen da vida. É impossível, eu tenho 1,60 m, né? Aquela mulher, sei lá quantos metros tem, mas é uma mulher alta, né? Ela é longa, não é compatível com o meu corpo. Então não tem como eu falar, ai, eu queria ser igual a Gisele, porque não tem. Mas eu posso ajustar a minha realidade e buscar o melhor de mim. Não é buscar um padrão. Um padrão existe? Existe, mas tipo, dane-se o padrão, sabe? O padrão só tá aí. E você, se você gostar e isso for compatível à sua realidade, você pode se encaixar, sabe? Mas a ideia, quando eu falo aqui da gente buscar, né, algo que seja funcional para nós, não é a gente buscar o que a maioria tá falando ou que o padrão dita. Não, é para você buscar aquilo que é melhor para você. Aquele corpo que é compatível para você, que você olha, que você gosta do que vê, que lhe dá funcionalidade, que lhe dá autonomia, certo? Essa é a ideia aqui. Então, quando a gente está falando sobre autoestima, a gente fala praticamente de 3 pilares, né? A gente fala do pilar da autoimagem. Inclusive, eu quero até no final indicar um livro aqui muito foda sobre autoimagem. Quando a gente está falando sobre autoestima, a gente fala sobre esses 3 pilares, né? Sobre a questão da autoimagem, que é a imagem que nós temos de nós mesmos, se essa imagem está ajustada. E esse ponto aqui é muito importante sobre o quê? Porque o nosso hábito e a nossa autoimagem, ele anda igual, né? Ele anda juntinhos. Eu não sei se vocês sabem, mas o hábito significa apenas a vestimenta, né? Hábito significa roupa, né? Que você coloca. Então, como os dois andam muito juntos, se eu tenho uma autoimagem muito desconectada da minha realidade, né? Se eu tenho uma imagem errada de mim, né? Se eu olho e eu não gosto daquilo que eu tô vendo, consequentemente, eu começo a criar um hábito também que vai vestir aquela autoimagem que eu tô vendo. Então, se eu tenho uma autoimagem desajustada, eu vou ter um hábito desajustado. E a partir do momento quando eu começo a trabalhar a questão dessa minha autoimagem, como eu olho, mudo a forma como eu tô me vendo, quando eu mudo também a forma como eu acho que eu sou capaz de resolver minhas coisas, quando eu mudo a percepção que eu tenho de fato de mudança, automaticamente meu hábito começa a mudar. Porque esse hábito, ele vai vestir a minha autoimagem, sabe? É justamente essa ideia do hábito, ele vai vestir a autoimagem. E se eu tenho uma autoimagem ruim de mim, consequentemente eu crio hábitos ruins. E a partir do momento quando eu começo a melhorar essa minha autoimagem, eu vou começar a criar hábitos bons para poder vestir, né? Para que esse hábito seja compatível com essa autoimagem que eu tenho de mim, certo? Então, o primeiro ponto para se trabalhar é essa questão da autoimagem. E sobre o livro, deixa eu já indicar o livro, peraí. Peraí que eu vou procurar ele aqui. Gente, esse livro é fenomenal, fenomenal. Esse livro aqui, ó, Liberte Sua Personalidade. Vai ficar aqui ao contrário, né, de Maxwell Maltz, mas eu vou colocar nos stories, certo? Esse livro é fenomenal, ele tá todo rabiscado, ó, se você ver, ó, todo rabiscado esse livro. Ele é muito bom, certo? Ele aborda muito isso sobre a questão da autoimagem, né, e outras coisas mais densas. É um livro que fala sobre a psicologia da autoimagem, ele é muito bom. Então, o primeiro ponto é esse. O outro ponto, quando a gente está falando de autoimagem, é o nosso autoconceito. Deixa eu marcar aqui para só... Quando a gente também está falando da questão de autoestima, outro ponto também que a gente tem que cuidar é sobre o nosso autoconceito, né? Os pensamentos e as crenças que nós temos de nós mesmos, né? Qual é a crença que eu venho plantando dentro de mim, né? A gente é como se fosse um solo fértil. Eu gosto muito dessa analogia, sabe? Nós todos temos um solo fértil e a gente vai prosperar aquilo que a gente está plantando. Então, se eu estou plantando só pensamento ruim de mim, que eu sou fracassada, que eu não consigo, que eu não tenho disciplina, que eu não tenho constância, eu só vou reproduzir isso. É o que você tá falando de você. Se você tá falando de você, como é que você quer fazer coisa diferente? Não tem como, sabe? Não tem como. Então, a gente tem que trabalhar, de fato, esse nosso autoconceito, né? Quais são as crenças, quais são os pensamentos que você cria de você mesmo, né? Porque lembra, se você coloca na sua cabeça que você é um monte de coisa negativa, você só vai ter um comportamento ajustado assim, certo? Então, o segundo ponto é isso, sobre a questão do autoconceito, tá? E outro ponto também, quando a gente está falando de autoestima, né, que são os 3 pilares, como eu estava falando, é sobre a questão da autoeficácia. É a capacidade que a gente tem de resolver os nossos problemas. Porque às vezes tem, esse problema é muito grande, eu não consigo resolver.
E muitas vezes a gente nem para poder tentar ele, né? A gente não olha para o problema ali como um todo e fala, não, vamos lá, eu tenho o problema, é isso aqui. Eu vou fracionar, né? Eu vou minimizar, vou colocar mini metas para conseguir atingir esse problema aqui, para poder resolver esse problema. Muitas vezes a gente não encara o problema dessa forma, a gente só olha para ele e rejeita. Ah, isso aqui não dá não, isso aqui é muito difícil de resolver. E a gente vai e rejeita. E automaticamente você vai colocar para você, né, na sua crença, no seu pensamento, que você é uma pessoa que não é capaz de fato de resolver esse problema. Então, quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando muito desses 3 pilares, né, que a gente tem que cuidar em conjunto, né, que é a nossa autoimagem, que é o nosso autoconceito e que é também a nossa autoeficácia, tá? Então, era esses 3 pilares que a gente precisa ter cuidado sobre a autoestima. E era isso que eu queria trazer aqui pra vocês de forma muito sintetizada, de forma rápida, porque é a ideia da live, inclusive, olha, hoje deu menos até que 15 minutos, certo? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu vi que lá em cima tinha pergunta. Pera. As pessoas sempre criticam quando a gente fala que está querendo melhorar a alimentação, principalmente sobre comer pouco. As pessoas não aceitam que você pode mudar o hábito alimentar. É justamente por essa ideia da educação alimentar que a gente teve, né? A educação nutricional, né? Quando eu falo, se você vê, aqui eu faço um processo de educação, né, nutricional mais simples possível, mas que muitas vezes a pessoa se assusta do outro lado. Quando eu falo que é pra comer quando tem fome, que é pra parar quando tá saciado, que você não precisa comer aquilo ali tudo, é uma coisa simples. E a gente tende a rejeitar o que é simples, né? E é isso que a gente precisa. A gente não precisa, outro ponto também que eu falo muito sobre, é não tentar convencer a outra pessoa que a gente quer mudar, sabe? Sair ali pela entrelinha, sabe? Porque é muito difícil pra gente aceitar que a gente precisa mudar e que a gente quer mudar. Imagina tentar convencer o outro. É mais difícil ainda, sabe? Então, eu, Malena, tá? Acho menos desgastante, você gasta menos energia se você pensar dessa forma. Sai ali pela lacuna com alguém lhe oferecer, não tenta explicar, não, é porque eu tô de dieta, eu tô tentando me alimentar bem, eu quero... Não, só falar, ai, quero não, obrigada, eu tô super cheia, acabei de comer em casa, sabe? Sair ali pela lacuna. Vamos colocar em outra perspectiva. Vamos dizer que você tem uns amigos que tem muito dinheiro e chamam você para ir pro restaurante muito caro, que você sabe que não tem condição de pagar. Você vai? Você não vai, né? Você vai inventar uma desculpa. Você vai dizer, não posso porque tenho o aniversário daquela prima, eu tenho sei lá, alguma coisa pra ir, eu tenho um compromisso no trabalho. Você não vai, né? Você sai ali pela lacuna, você não fica assim justificando. Ah, eu não vou, sabe? Porque esse mês tá duro, eu não consegui bater minha meta, eu não tô bem financeiramente. Você não explica, sabe? Então a ideia é essa, sai ali pela lacuna, entende? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, se vocês falaram mais alguma coisa. Você é a melhor que nós temos, amo você. Ai, Joãozinho, fofinho, gente. Não estranhe, mas é essa vozinha que eu falo com esse meu amigo, viu? Então é isso, galera. Vou fechar aqui a live. E vou salvar, tá? Pra galera que tá inscrita no nosso evento. Lembrando que todas as outras lives também estão salvas, certo? Então, se você não se inscreveu no evento ainda, o link tá lá na nossa bio. Você se inscreve, você entra lá no nosso canal e todas as lives que eu fiz desde a semana passada, a gente abordou sobre muita coisa, sobre intestino, sobre estratégias, né? Sobre pensamento, sobre muita coisa. Tá tudo salvo e eu tô mandando pra galera. Vai ficar até um tempo determinado e depois eu vou tirar tudo. Beleza? Então, boa quarta-feira pra vocês. Vou estar fechando aqui, vou estar salvando e vou estar encaminhando. Beijão pra vocês, conteúdo top. Que bom, Sani, que você gostou. Tem muita coisa pra falar sobre isso, mas é porque a ideia da live não é ser live muito extensa, né? Fazer, de fato, uma live mais curta por conta do horário e tudo mais, certo? Beijo, pessoal.